Olá, eu sou Marcos Soares. Vou usar essas imagens de paisagens do Brasil para preencher o fundo. E também assista ao meu vídeo anterior falando mais sobre a política e as últimas eleições de 2024. Vou dizer várias coisas óbvias, porém elas precisam serem ditas, pois geram muita curiosidade e dúvida. Tem 4 perguntas que são muito recorrentes nos grupos de magia, em relação à nossa política. Os praticantes da magia votaram em quem? E apoiam que tipo de ideologia? Escolhem que tipo de político? Quais são as pautas mais urgentes para os praticantes de magia em relação à sociedade? Para responder a essas perguntas, eu não vou citar nenhum político e também não vou fazer propaganda para nenhum político ou partido. Normalmente, os políticos que se afirmem como sendo ateus, céticos e materialistas afastam o público mais religioso e espiritualizado. Os praticantes de magia irão votar segundo as suas próprias crenças pessoais. Não somos um grupo homogêneo. E não estamos unidos. Na verdade, nós estamos bem divididos e separados por diversas razões. Porém, é possível sim fazer uma análise e prever em que tipo de candidato político um grupo minoritário praticante de magia irá votar. Vou dar alguns exemplos. Membros de religiões de matriz africana possuem uma grande quantia de membros que são negros ou pardos. Então, seus membros tendem a apoiar políticos e agendas voltadas ao público negro. Porém, tem algumas observações. Com frequência, no passado, lideranças dessas religiões de matriz africana apoiaram políticos cristãos e brancos e que não se importam com as pautas de defesa da comunidade afrodescendente. No caso de pessoas ligadas a movimentos e crenças xamânicas e indígenas, eles apoiam políticos que façam uma defesa dos direitos indígenas e também da proteção ambiental e da defesa dos animais, normalmente minorias, que, apesar de serem diferentes, tendem a se apoiar. Então, com frequência, nós vemos membros de religiões de matriz africana defendendo indígenas e vice-versa. Ou seja, esses grupos minoritários tendem a apoiar políticos mais alinhados à esquerda. De modo geral, a bruxaria moderna, a Wicca, é focada nos ciclos da natureza. Provavelmente, seus membros irão apoiar candidatos que afirmem que irão valorizar a preservação ambiental e a defesa de animais. Porém, seus praticantes são capazes de perceber quando um político, depois de eleito, não está cumprindo as suas promessas. Como um amigo meu me disse, nós somos loucos e não burros. Os membros da Wicca tendem a apoiar pautas feministas e lutas LGBTs, refletindo a maioria dos seus praticantes, que também são de minorias sexuais ou mulheres. Como praticante da Wicca, eu afirmo agora em novembro de 2024, nenhum político do Brasil representa a Wicca, e vale lembrar que a Wicca não tem nenhuma liderança pré-estabelecida ou organização central reguladora. Devo pontuar que muitos cristãos que não estudaram com profundidade e não praticam a magia com seriedade ou comprometimento, porém se consideram como sendo membros do espectro mais espiritualista e místico. Então existem muitas pessoas que não são bruxos de verdade, ou magos, ou ocultistas, ou magistas, porém essas pessoas são sim aprendizes e iniciantes. Por isso, a maioria dos meus vídeos é focado em ajudar esse público de aprendizes e iniciantes. Os mais experientes devem ajudar quem está começando. Agora, eu vejo muita gente cristã usando termos como despertar da consciência, ascensão dimensional, salto quântico e sair da Matrix. De verdade, todas essas pessoas ou seriam queimadas na fogueira da Inquisição, da Igreja, ou seriam interrogados por um oficial da ditadura militar, caso essas organizações retornassem ao poder. Porém, esses cristãos mais espiritualizados e alternativos tendem a apoiar candidatos que se afirmem serem antissistema e antipolítica, e contra as organizações tradicionais ou contra o globalismo, ou contra as elites dominantes. Pessoas da comunidade do despertar, consciência, ascensão, Matrix
tendem a acreditar mais em teorias da conspiração e a votarem em candidatos mais alinhados à direita, e políticos cristãos e conservadores. Devo pontuar que a maçonaria é sim praticante de um determinado tipo de magia cerimonial e altamente simbólica. A grande maioria dos maçons vem do cristianismo. Eles acreditam na Bíblia, em Deus e em Jesus Cristo. E muitos maçons são pastores evangélicos de diversas denominações religiosas diferentes. Normalmente, a maioria dos maçons tendem a votar em políticos de direita, em políticos cristãos ou militares, em políticos conservadores e em políticos neoliberais. Outra questão que devo pontuar é que existem sim organizações e seitas mais secretas e que são desconhecidas da grande população, e eu não posso falar os seus nomes, nem falar quem são os seus membros. Eles são praticantes de determinados tipos de magias diferentes. De modo geral, essas seitas mais secretas tendem a votar em candidatos de setores mais progressistas e liberais nos costumes, porém eles não se comprometem em apoiar a esquerda ou a direita tradicional. No que se trata da economia, os praticantes de magia tendem a serem conservadores e acreditarem que o governo deve sim intervir para ajudar a grande população, porém concordam que pagam muitos impostos. Normalmente, os praticantes de magia, quando fazem faculdade, vão para setores das ciências humanas e não das ciências exatas. E, frequentemente, as pessoas que fazem faculdades nos setores das humanas são mais alinhados à esquerda. Os praticantes de magia, de modo geral, são a favor da legalização de todas as ervas alucinógenas e também são a favor do direito da mulher em abortar. E são contra a censura ou restrição das redes sociais por parte do governo. Nesses tópicos mais sensíveis podem haver exceções. Eu prometo fazer outros vídeos falando mais sobre esses temas que envolvem a magia e a política juntos. Curta esse vídeo, se inscreva no meu canal e me siga nas outras redes sociais através do @marcosescritor. Eu agradeço pelo seu apoio.